Boa noite a todos. Jesus, nosso mestre e nosso amigo, seja presente entre nós. Como foi dito, a nossa intenção é falar um pouco dos ensinamentos espíritas, como essa lei divina e como eles podem nos servir de diretrizes nas nossas experiências carnais. O que é uma diretriz? Uma diretriz é uma norma, uma regra, um método, um caminho. Se nós analisamos a codificação, nós vamos perceber nessa obra que Kardec desenvolveu em parceria com os benfeitores espirituais uma série de diretrizes. Se nós seguirmos, com certeza encontraremos a paz para as nossas existências. Como, por exemplo, a diretriz de que fora da caridade não há salvação. Isso é uma diretriz, isso é uma regra, um método, uma norma. Se nós vivenciarmos, com certeza encontraremos aquilo que ela nos oferece. Ou quando o Espírito de Verdade recomenda a espíritas: amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Com certeza também, se formos ou quando formos capazes de seguir essa norma, esta diretriz, encontraremos aquilo que vem associado a ela. Se nós pegamos o Sermão da Montanha, todo o Sermão da Montanha, em sua primeira parte, chamado de Bem-aventuranças, é um conjunto de diretrizes. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, quem for capaz de seguir determinada normativa, receberá aquilo que ela então tem a oferecer. A doutrina espírita, ela traz então uma série de normativas, uma série de diretrizes, mas o que ela oferece em troca não é o que as pessoas tradicionalmente têm buscado em suas experiências religiosas. A imensa maioria das religiões fala em salvação. Então, as pessoas que aderem a esta ou aquela outra prática religiosa encontrariam a salvação. Mas essa ideia de salvação, ela é uma ideia que não cabe muito bem dentro da doutrina espírita. Quando Kardec fala ou escreve que fora da caridade não há salvação, com certeza essa salvação não é aquela que a tradição religiosa cristã tem pensado. Quando no cristianismo, tradicionalmente, se fala em salvação, é claramente uma referência a evitar, a impedir que a pessoa, após a morte do corpo físico, vá para o inferno. A doutrina espírita não acredita na existência do inferno, como não acredita na existência do mal, do diabo ou de qualquer coisa deste gênero. Assim sendo, nós não pensamos a salvação como impedir que o espírito, após o desencarne, vá para o inferno ou qualquer outra região de sofrimento. Quando Kardec escreve que fora da caridade não há salvação, a sua referência central é dizer que a prática da caridade, a vivência da caridade, assegura à pessoa que vivencia a caridade uma experiência permanente de felicidade, de paz interior, que ela não vai conhecer e não vai sentir em outras circunstâncias. Então, essa é a diretriz espírita, nos oferecer recursos, normas, caminhos que, se forem seguidos, oferecerão a cada um de nós uma experiência permanente e plena de felicidade. No fim das contas, é o que todos nós temos buscado. Aquilo que os espíritos chamam de perfeição moral nada mais é do que a descoberta desta felicidade profunda. O grande problema é que a imensa maioria da humanidade vai passar a reencarnação todinha correndo em busca desta felicidade, mas infelizmente nós vemos pela literatura espírita, vemos pelas reuniões mediúnicas
São muitos os que desencarnam sem ter encontrado esta felicidade. Eu vou ler uma carta para vocês que fala de uma destas experiências. Eu participei de uma atividade com um grupo na cidade de Campinas, chamada Posto de Apoio Amor ao Próximo. Era um grupo de espíritas que desenvolvia atividades assistenciais em um dos bairros mais pobres da cidade de Campinas, chamado Parque Osiel. À época, ele ostentava a infeliz designação de ser a maior invasão da América Latina. O trabalho que esse grupo oferecia à comunidade, tirando a evangelização infantil, era um trabalho de apoio jurídico, médico e odontológico, e também auxílio de colocação profissional. Então era natural que, para exercer todas essas atividades, o grupo se desdobrasse em visitações. E numa destas visitações se deparou com um cenário muito triste: um casal de idosos vivendo em uma tapera, sendo que o homem estava em estágio terminal de câncer. Os médicos estimaram em 3 ou 4 semanas o seu desencarne, não havia mais medidas paliativas e ele voltou então para casa para desencarnar em casa. E foi ele que ditou essa carta que eu vou ler para vocês. Eram só os dois, e a carta vai falar disso, quando ele era bem mais jovem, em uma discussão com um de seus filhos, ele expulsou aquele filho de casa e nunca mais voltou a reencontrar o filho. Como ele estava muito triste e muito acabrunhado ao perceber a aproximação da morte e carregava essa mágoa profunda de nunca mais ter visto o filho e se achar culpado pelo sumiço do filho, e falava muito disso, os companheiros então que faziam a visitação propuseram que ele ditasse uma carta, e esses companheiros então anotaram a carta. Querido filho, não sei por onde começar. Faz tanto tempo que o pai não sabe de você. Tem tanta coisa que eu queria te contar, mas não vou poder. Desde aquele dia que nós brigamos e eu mandei você embora de casa, que não tive mais sossego nem paz. Eu só queria lhe reencontrar para pedir desculpa, para pedir perdão pelo que fiz com você, meu único filho homem. Eu, mais sua mãe e suas irmãs, saímos do sertão procurando um lugar melhor para viver. Eles tinham saído da Paraíba para Campinas, mas só encontramos mais dor. Parece até um castigo de Deus pelo que eu fiz com você. Hoje é só eu e sua mãe, que também já está velha e doente como eu. A Josefina ficou doente assim que a gente chegou aqui, pegou febre amarela. Na época, muita gente morria de febre amarela por aqui. Ela também morreu. Logo depois, para aumentar o sofrimento meu, mas de sua mãe, sua irmã caçula caiu no rio e se afogou. Ficamos eu e sua mãe. A gente pensou em voltar para o sertão, mas se é de sofrer, a gente sofre aqui mesmo. Tudo que eu queria saber, filhinho, é se você estava vivo estes anos todos. O pai não vai aguentar mais muito tempo. Então, se um dia você receber esta carta, perdoa o pai. Quando eu mandei você embora da minha casa e da minha vida, foi por orgulho. Eu tinha vergonha do que os outros iam pensar. E eu nem sabia que quando eu mais precisasse na vida, nenhum deles ia estar por perto para me ajudar. Meu filho, que Deus lhe abençoe e você possa um dia perdoar seu pai. O senhor Feliciano José dos Santos, então, nos ditou a carta foi escrita. Como ele, então, nós percebemos na experiência mediúnica, no contato com a literatura espírita também, há muitas pessoas que passam uma reencarnação toda buscando a felicidade, muda de um lugar, vai para o outro, vem as doenças, vem as fatalidades, às vezes não vem nada, mas que ainda assim, ao desencarnarem, não podem se perceber como espíritos realmente felizes no mundo espiritual. Então a pergunta é: como encontrar esta tal felicidade? Qual a diretriz espírita para que nós possamos efetivamente ser felizes? Essa é a questão que Allan Kardec propõe aos benfeitores espirituais. É o número 922 de O Livro dos Espíritos. O Kardec faz uma introdução de caráter
cultural, bem relativística, inclusive, dizendo mais ou menos assim: nós sabemos que as pessoas têm formações diferentes, histórico de vida diferentes, vêm de lugares diferentes. Apesar de tudo isso, colocando tudo isso de lado, há um ponto em comum, a partir do qual qualquer pessoa pode ser feliz em qualquer local ou em qualquer tempo. Então, tirando nossas questões culturais, históricas, sociais, será que há um ponto a partir do qual qualquer pessoa pode ser feliz? E os benfeitores respondem a Kardec dizendo que sim. E indicam então 3 elementos que constituem, segundo a diretriz espírita, a felicidade. O primeiro é a posse do necessário, o segundo é a consciência tranquila e o terceiro é a fé no futuro. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Esses 3 elementos juntos podem ou asseguram a qualquer um que for capaz de vivenciá-los a felicidade. Não sei se vocês percebem, em primeiro contato com a questão, que está em jogo, porque ela é de uma profundidade muito grande. Porque quando os espíritos indicam esses 3 elementos, eles consequentemente indicam a estrutura temporal do Ocidente, o modo como nós ocidentais pensamos o tempo. Porque posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro nos remetem necessariamente à nossa ideia de passado, presente e futuro. Quando os espíritos falam que a posse do necessário é fundamental, ela compõe a felicidade, é um dos 3 elementos que constituem a felicidade, eles estão falando do momento presente. É necessário que eu tenha, é preciso que eu tenha o necessário agora. A posse do necessário é para hoje, não é para ontem, não é para amanhã ou depois de amanhã. Mas é sempre muito difícil para nós que estamos encarnados estabelecermos o que é necessário nas nossas vidas. Por exemplo, Jesus dizia que ele não tinha sequer uma pedra onde encostar a cabeça. E ele parecia estar muito bem sem ter sequer esta pedra. Às vezes nós temos coisas muito boas no sentido material, mas elas não nos parecem suficiente. Um empresário cuja hora de trabalho é valiosíssima não pode perder tempo de carro no trânsito de São Paulo. Então, para ele, um helicóptero é necessário. Para mim não é. Então, a posse do necessário, ela é sempre muito flutuante. É difícil estabelecer o que realmente importa para as nossas vidas no campo material. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da lei divina ou natural, há lá a lei de trabalho. E a lei de trabalho estabelece que o trabalhador, na verdade, reforça o que Jesus já havia dito: o trabalhador é digno do seu salário. Então é natural que quem trabalha tenha o benefício material equivalente ao seu trabalho. Mas lá os Espíritos dão uma dica muito interessante, que é saber até que ponto nós nos tornamos ou não dependentes das coisas que nós possuímos. Talvez essa seja uma boa diretriz para estabelecermos o que é e o que não é necessário em nossas vidas. As posses materiais deixam de ser necessárias a partir do momento em que elas começam a nos prender. Se para fazer uma determinada viagem com meus filhos, minha esposa, eu deixo de ir porque a casa vai ficar empoeirada, porque o mato vai crescer, é necessário repensar a minha relação com estas posses materiais, porque elas estão começando a me subjugar. E a lógica é o contrário, que eu tenha os bens materiais, use os bens materiais para produzir para mim, para a minha família,
para as pessoas que estão à minha volta os benefícios que os bens materiais podem produzir. Nesse sentido, é sempre interessante lembrar que o Espiritismo surgiu no auge dos movimentos socialistas na Europa, que pregavam a extinção dos bens materiais ou da propriedade privada dos bens materiais. E os espíritos foram categóricos ao dizer para Kardec: uma distribuição equitativa dos bens materiais não daria certo, porque as pessoas têm objetivos de vida diferentes e habilidades diferentes de lidar com os benefícios materiais. O que os espíritos então incentivam é que as pessoas saiam do egoísmo, sejam capazes de auxiliar umas às outras, deixando de lado a parte material da felicidade, que ela é muito relativa, como nós podemos ver. É mais fácil falarmos então da parte espiritual, ou seja, a consciência tranquila e a fé no futuro. Como manter a consciência tranquila? Falar de consciência tranquila é sempre falarmos do passado, porque ninguém fica com a consciência intranquila pelo que ainda vai acontecer. Ninguém tem peso na consciência pelo que vai fazer amanhã ou depois de amanhã. Todos os nossos pesos de consciência dizem respeito àquilo que nós já fizemos. E por um motivo muito simples. É um desses mecanismos divinos que são incríveis, mas que dão muito trabalho para nós. A consciência, ela funciona como uma tocha. Imaginem que nós estamos em uma sala totalmente escura. E aí alguém acende uma tocha. A luz da tocha, ela não se projeta apenas para frente, ela também se projeta para trás. A consciência é assim. Se eu hoje tomo consciência de que humilhar as pessoas é errado, a minha consciência não atua deste momento para frente. A minha consciência joga luz no passado. E jogando luz no passado, ela me cobra as vezes que eu humilhei as pessoas no passado. Mesmo que então eu não soubesse que humilhar as pessoas não é correto. Esse é um mecanismo divino que faz com que nós estejamos sempre avaliando o nosso passado e voltando a ele. Então, sempre que falamos em consciência tranquila, nós falamos do nosso passado, tanto o passado nessa própria encarnação, quanto as nossas reencarnações passadas. Como então manter a consciência tranquila? Mesma coisa, tem 3 caminhos, tá? Para manter a consciência tranquila. Primeiro caminho, não errar. Pessoas que não erram não têm do que se arrepender. Eu, por exemplo, presumo que Jesus não tem arrependimento nenhum. Eu não consigo imaginar Jesus nesse momento falando: ai meu Deus, eu não deveria ter feito aquilo. Impensável, porque ele atingiu os patamares máximos da evolução, e para ter chegado onde chegou, com certeza já resolveu todas as eventuais pendências passadas. Então, quem não erra não tem do que se arrepender. Vocês devem saber que o Chico, quando encarnado, o Chico Xavier, o médium mineiro Francisco Cândido Xavier, quando encarnado, gostava muito de animais e teve durante muito tempo uma cadela. E quando ela já estava bem velhinha, ela já não tinha dentes, então ela não conseguia comer, não conseguia se alimentar. O Chico chegava em casa à noite, cansado, depois de trabalhar muito no seu emprego e nas atividades do centro espírita, e preparava uma papinha para a cadela. Depois ia dar a papinha para o animal, e tinha um amor tremendo por aquele animal. E uma vizinha do Chico se condoía muito por isso, em ver o Chico chegar cansado, de madrugada, depois de trabalhar tanto, e ainda ir cuidar do animal. E ela então, num ato de fé e piedade cristã, matou a cachorrinha do Chico Xavier.
Óbvio que há maneiras mais sensatas de demonstrarmos nossa piedade por alguém. O Chico ficou muito triste, mas passou-se o tempo. Quando ele estava psicografando o romance Paulo e Estevão, um dia o Emmanuel disse para ele: Chico, não está dando, você está travado. Não, Emmanuel, mas eu estou bem. Não está, você está travado. Há alguma coisa magoando o seu coração. Não, Emmanuel, eu estou bem. Não está. E a mágoa é com a mulher que envenenou a sua cadela. E aí o Chico se abriu, disse que realmente aquilo machucava muito ele. E o Emmanuel falou: então nós vamos curar a sua mágoa. Ela faz o que para viver? É costureira. Então amanhã você vai pegar o seu salário e vai abrir um crediário numa loja e comprar uma máquina de costura nova para ela. Se o Chico Xavier se magoou com essa mulher, imaginem quantos problemas de consciência nós não estamos arrastando atrás de nós. Então, essa primeira ideia não está ao alcance da imensa maioria de nós. Talvez haja aqui entre nós alguma alma mais evoluída, reencarnada, e que não erre. E que aí, não errando, não tenha problemas de consciência. Para aqueles que ainda erram, há uma segunda opção, que é a certeza de que tentou, esgotou todas as possibilidades do amor e da paz antes de tomar uma atitude mais radical, mais drástica. A pessoa que pode falar: não, eu fiz tal coisa, eu sei que foi radical, eu sei que foi drástica, mas antes disso eu esgotei todas as possibilidades do amor, da paz, do diálogo, da conversa. Eu já tentei todas as estratégias possíveis para que meu filho não deixe a toalha molhada em cima da cama. Mas não tem jeito, ele continua deixando. Então eu vou dar uma surra nele. Uma estratégia radical, nós falamos disso hoje à tarde no seminário. Mas eu tenho a consciência certa de que eu só fiz isso como último recurso. Que antes disso eu tentei todos os outros recursos possíveis. Até tirei o colchão e pus ele para dormir em cima do estrado. Se o estrado molhar não tem problema, mas não teve jeito. Aqueles dentre nós que podem dizer para si próprios: eu estou certo de que essa atitude radical que eu tomei é porque era a última que me sobrava, mas antes dela eu tentei todos os outros episódios possíveis do amor, da conciliação e do diálogo. Uma vez lendo uma entrevista com a mãe de um toxicômano, um dependente químico, ela falando de como era essa experiência, ela disse: eu perdi o meu esposo, se separou de mim, culpando a mim pela adicção do nosso filho, mas segui na luta. Perdi tudo que tinha dentro de casa, porque ele tirava as coisas de casa e vendia para comprar drogas. E um dia o traficante me ligou: seu filho deve tanto para mim, se a senhora não me pagar, eu vou matá-lo. E ela disse que pensou: eu tenho outra filha, eu cheguei no limite aonde, se eu ultrapassar, eu vou estar sacrificando ela, que tem seguido o que é esperado de correção, de ética e de moral. Eu vou estar sacrificando ela em benefício dele, que já recebeu todo o auxílio possível e não faz esforços de se modificar. E ela disse ao telefone para o traficante: pode matá-lo. Eu imagino que para uma mãe tomar uma decisão dessa deve ser a coisa mais difícil do mundo. Mas ela dizia na entrevista: eu estava tranquila, porque eu havia feito tudo, absolutamente tudo o que estava ao meu alcance. Daquele momento em diante eu colocaria a minha filha em risco, e não era justo sacrificá-la pelo bem-estar dele, que não estava sequer preocupado com o próprio bem-estar. Esse é o segundo caminho. Quantos aqui de nós podem bater no peito e falar: não, eu sei que antes de dar aquela sandaliada no meu filho, eu conversei, eu dialoguei, eu sei que antes de qualquer decisão, qualquer atitude extremada,
qualquer explosão de ânimo, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. É difícil, né? Porque parece que na imensa maioria das vezes, por um condicionamento espiritual de nossas muitas encarnações, responder com a agressividade e com a violência é sempre a primeira opção. Sendo assim, é muito difícil usarmos este segundo recurso para mantermos as nossas consciências tranquilas. Deve ter umas 4 ou 5 almas mais nobres aqui encarnadas entre nós que já conseguem esgotar os recursos diplomáticos, amorosos, dialógicos antes de uma explosão. Para a imensa maioria de nós, para a imensa maioria da humanidade, vai a terceira opção. E não que ela seja fácil. Viveu no século passado, na Alemanha, uma mulher chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma filósofa judia na Alemanha nazista. Presenciou de perto os horrores do início da ascensão do partido nazista e conseguiu fugir. Mas muitos dos seus parentes foram presos, mortos e exterminados em campos de concentração. Algum tempo depois, fazendo um balanço, ela percebia que ela não conseguia continuar a própria vida, como se essa experiência traumática do passado fosse uma âncora que a prendia, que mantinha ela restrita, e ela não conseguia dar continuidade à sua vida. Foi então que ela começou a estudar a mágoa, e como a mágoa é limitadora nas nossas vidas. E então, estudando a mágoa, em um dos seus livros ela escreve: o passado é irreversível. Aquilo que já aconteceu não pode ser mudado. Não existe máquina do tempo. Tem como pegar o carro De Volta para o Futuro, ir lá e impedir o nosso eu passado de tomar determinada atitude? Isso não existe, isso não acontece. Então ela dizia: como o passado é irreversível, só há um meio de nós nos libertarmos do peso avassalador que ele pode ter sobre nós: perdão. Ela dizia: contra a irreversibilidade do passado, nós temos que aprender a perdoar. O livre-arbítrio, ele não pode querer para trás. Me acompanham? A nossa vontade só funciona daqui para frente. Ela não funciona para trás. Nós não podemos querer para trás. Tudo que nós queremos em relação ao passado é mágoa, é ressentimento. E aí a Hannah dizia, fazendo coro à tradição cristã, embora ela não seja cristã, só o perdão pode nos livrar do peso esmagador do nosso passado. Só que perdão não é esquecimento. Não há esquecimento no reino do Espírito. Nada, absolutamente nada que um dia entrou em nós vai ser apagado. Não existe borracha para apagar espírito. Tudo o que entrou em nós permanecerá, porque são as nossas aquisições espirituais. Não há como apagá-las. Perdoar é analisá-las, é compreendê-las e perceber de que modo elas impactam as nossas vidas, ficar com a parte boa e descartar a parte ruim. Nem sempre os nossos pais foram os pais ideais. Às vezes, olhando para o passado, nós percebemos que precisaríamos ter recebido mais apoio, mais carinho, mais amor, e às vezes culpamos os nossos pais por não terem sido tão amorosos quanto nós gostaríamos que eles tivessem sido. Mas a culpa não é deles. Perdoar o passado é isentar os nossos ofensores de culpa. Por que a culpa não é deles? Porque eram pessoas brutas. Meu avô foi criado em uma realidade na qual um homem não pode abraçar outro homem de jeito nenhum.
O próprio filho, ele só apertava a mão. Como esperar de uma pessoa que teve essa herança que ela fosse mais amorosa? Não tem como culpá-lo. E vai saber se não fui eu, neto, como avô dele em vidas passadas, que um dia cheguei para ele: pare com isso não é coisa de homem. As pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos feriram, na imensa maioria das vezes, não fizeram isso de modo deliberado para nos prejudicar. Elas estavam simplesmente cuidando da vida delas, de um modo tosco, grosseiro e às vezes brutal. E é por isso que acabaram nos prejudicando. Mas elas não tinham essa intenção. Fui falando e lembrei do romance da Dona Ivone do Amaral Pereira com o espírito Charles nas Voragens do Pecado, quando o então cavaleiro Luiz de Narbonne trucida a família da Ruth Caroline de Bretancourt de La Chapelle. Nome bonito, né? Esse é o nome da minha filha. Ruth Caroline de Bretancourt de La Chapelle da Silva. Ele não tinha a intenção de prejudicá-la, de causar dor a ela. Ele simplesmente estava cuidando da vida dele. Infelizmente, na vida dele, trucidar protestantes foi o que ele escolheu. Mas não há como culpar as pessoas por não terem sido aquilo que nós esperávamos dela. Não tem como jogar essa culpa nelas. Elas não assinaram um contrato conosco dizendo: eu vou ser quem você espera que eu seja. Isso é ingenuidade, isso é infantilidade afetiva, infantilidade espiritual. Então o perdão na perspectiva do Cristo é analisarmos o que acontece com as pessoas. Jesus faz isso. Quando o soldado bate nele em meio ao interrogatório de Herodes, ele não abaixa a cabeça. Ele não vira para o soldado e fala: bate aqui agora. Não. Por que você me bateu? Se eu te fiz alguma coisa, me dá conta do mal que eu te fiz. Mas se eu não fiz, por que me bates? O Cristo quer entender a motivação do outro. Se nós nos dermos ao trabalho de entender a motivação dos nossos agressores, nós vamos perceber que elas são muito parecidas com as nossas e que talvez nós, no lugar deles, teríamos feito a mesma coisa. Quando prendem Jesus à cruz e vão alanceá-lo para matá-lo, ele exerce seu perdão novamente. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele já se antecipa. Por que eles estão me crucificando? Ignorância. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não são capazes, nesse momento, de aquilatar o prejuízo espiritual que eles estão causando para eles mesmos. Nós, quando erramos, quando magoamos, quando abandonamos, quando traímos, nós não conseguimos avaliar o peso do prejuízo espiritual que nós estamos criando para nós. Se nós tivéssemos a televisão do futuro e falar: isso que você está prestes a fazer vai redundar nisso aqui para você. Aí mostrassem uma tela com as consequências da ação que nós vamos tomar agora, a imensa maioria de nós desistiria. A gente só vai porque a gente não sabe. Então o único modo hoje de mantermos as nossas consciências tranquilas é olharmos para o nosso passado e nos momentos de dor, de infortúnio, de mágoa, percebermos: as pessoas que estavam comigo naquele momento agiram como elas estavam capacitadas para agir. Isso é emancipador, porque é uma via de mão dupla. Quando eu olho para as pessoas que eu abandonei, que eu feri, que eu traí, que eu rebaixei, que eu humilhei, eu posso dizer a mim, porque eu disse para os que fizeram comigo, eu agi daquele modo, porque eu não estava capacitado ainda para agir de outra maneira. Mas só vai funcionar se for uma via de mão dupla. Não adianta eu olhar para os meus pais e falar: eles poderiam ter feito diferente. Não poderiam. E dizer: eu não posso fazer diferente. Perdoar é um processo
completo de libertação. À medida em que eu liberto os meus devedores, eu liberto. Eu abro mão de ser credor. Deste momento em diante, eu não quero ser credor de nada, nem ninguém. Não quero que nenhum espírito se sinta devedor perante mim. Não quero que nenhum amargure dores e sofrimentos pelas dores e sofrimentos que causaram a mim. Quando eu tomar essa atitude, eu também estarei me libertando. O perdão liberta o agredido e liberta o agressor. Então, a consciência tranquila é o modo de projetarmos para o passado a nossa felicidade, exercitando o perdão, que não é esquecimento. O que é esquecido hoje é lembrado amanhã ou depois de amanhã. E como manter a fé no futuro? Posse do necessário, presente, consciência tranquila, passado, fé no futuro. O próprio nome já diz. Como manter a fé no futuro? Vejam o nosso país. Parece que vem tempos nebulosos, parece que já são tempos nebulosos. Aumento dos índices de violência, aumento dos partidos radicais lá na Europa perseguindo imigrantes, um cenário de belicosidade, a Síria se desmanchando em guerra civil, o Haiti destruído por um furacão. A gente olha o cenário global e fala: Jesus, o Senhor está tendo trabalho. E os pais que olham e falam: será que meu filho vai ter emprego no futuro? O que vai ser do meu filho? O que vai ser de mim daqui a 20 anos? Será que vai ter aposentadoria? Como manter a fé no futuro quando nós olhamos para o futuro e parece tudo nebuloso, tudo esfumaçado, e nós não conseguimos divisar em meio a essa neblina toda muita coisa? A Hannah Arendt, então, completando a sua frase, ela diz: contra a irreversibilidade do passado, nós temos que aprender a perdoar. E contra a imprevisibilidade do futuro, nós temos que aprender a nos comprometer. O futuro é imprevisível, porque ele é o campo aberto, gigante de ação do nosso livre-arbítrio. Cada escolha que nós fazemos hoje altera totalmente o nosso futuro. Eu sempre falo isso nos grupos de estudo. Nós partimos com um planejamento do mundo espiritual para executar nesta encarnação o tal do plano reencarnatório. Encontrar alguém que com 30 anos, 40 anos ainda esteja no plano A é raríssimo. Todos os dias, quando nós acordamos, nós decidimos se vamos seguir o plano ou não. E esse plano já foi tão alterado pelos nossos atos diários, os nossos desacertos, os nossos acertos, que já deve estar no Z20. Ele é um plano dinâmico. É muito difícil. O André Luiz fala em Nosso Lar que é tão difícil, mas tão difícil, que lá no Nosso Lar eles criaram um título e uma premiação para quem consegue. São os completistas. Quem consegue completar todo o seu projeto reencarnatório. A gente sai com uma série de planos, aí vem o carnaval fora de época, vem a faculdade, vem o trabalho, vem um monte de coisa. Como nós ainda não temos aquela firmeza moral, a gente vai se deixando levar. Então, se o futuro é imprevisível, só há uma maneira de diminuir a sua imprevisibilidade, que é assumindo hoje compromissos. Os compromissos mais diversos com a transformação do planeta. Porque não adianta eu olhar esse futuro nebuloso e sentar numa cadeira e lamentar. Isso não melhora o quadro geral das coisas. O único modo delas melhorarem é que nós nos comprometamos
com a melhoria do mundo. E é um compromisso com coisas pequenas. Eu me comprometo a não furar mais fila de hoje em diante. De hoje em diante eu me comprometo a não chamar mais ninguém de burro, de idiota, de estúpido. Eu me comprometo de hoje em diante a me conter e usar cada vez menos a ironia no trato com as pessoas. Porque a ironia ofende muito as pessoas. Eu me comprometo desse momento em diante a auxiliar a escola onde meus filhos estudam. Compromisso. Não adianta falar, eu já pago impostos, não preciso assumir compromisso. Isso é bobagem. Isso daí é o básico. Jesus já falava, não, essa moeda aqui veio de César, meu filho. Devolver para César é o básico. Então, assumir compromissos. O problema é como nós assumimos esses compromissos. Não sei se vocês já notaram, mas toda escolha implica em um universo enorme, um leque gigantesco de renúncias. Cada escolha cria um universo que foi renunciado. Para estar aqui hoje à noite, nós renunciamos a estar em todos os outros lugares do planeta. Toda escolha traz atrelada a si renúncias. Lendo os romances espíritas, o que mais nos choca é que a imensa maioria dos tormentos humanos não vem das escolhas, mas vem das renúncias. Nós renunciamos às coisas erradas. As nossas escolhas, um conjunto de efeitos colaterais, que são esses efeitos colaterais que estão aqui no canto cego da reencarnação, que vem se avolumando sem que nós percebamos, sem que nós nos demos conta. Por exemplo, um pai ou uma mãe qualquer, seus filhos entrando na adolescência, tem lá um de 12 e outro de 13 anos, delibera fazer uma outra faculdade, está com tempo de sobra. Não, vou fazer outra faculdade, talvez me ajude profissionalmente daqui a 5 anos. Essa é uma escolha, mas essa escolha atrela a si um universo de renúncias. Por exemplo, ele está renunciando a estar com seus filhos adolescentes todas as noites da semana pelos próximos 5 anos. Então ele vai voltar a estar com seu filho à noite quando ele tiver 18 anos. Então, essa escolha atrela a si um conjunto de renúncias. Talvez muitos aqui, quando se tornaram espíritas, renunciaram a outras experiências religiosas, e essa renúncia acarretou problemas. Os pais não gostaram, a esposa não gostou, o marido não gostou, um parente comprou, agora você está naquele negócio, fazendo aquelas coisas lá. É natural. Toda escolha acarreta renúncias. Nós temos que estar atento às renúncias. Para ficar com isso que eu estou escolhendo para mim hoje, estou abrindo mão de quê? Pensem, por exemplo, em pessoas com histórico, e isso cria histórico, tá? De envolvimento afetivo com pessoas comprometidas. Então, a menina começa a namorar um homem casado, ou o homem casado começa a namorar uma menina casada. Quem opta por isso faz uma escolha, e essa escolha traz atrelada a si um conjunto de renúncias. A primeira renúncia é a renúncia à dignidade afetiva, porque você vai estar com ele ou com ela, e se o telefone tocar, ele ou ela vai embora, porque você não é prioridade. Então você renunciou à sua dignidade afetiva, renunciou a receber a mesma quantidade ou intensidade de afeto que está dando. Isso é uma renúncia. Algumas pessoas, por algum tempo, lidam bem com isso, mas rapidamente isso começa a cobrar seu preço. Quem é comprometido e embarca em uma dessa, escolhe isso e renuncia ao sossego, porque está o tempo todo, meu Deus, e se minha mulher ou meu marido vê meu WhatsApp, e se eu deixar o Facebook aberto e ela ou ele... A pessoa renunciou ao sossego, e é só o começo, porque essas renúncias
vão cobrando novas renúncias a cada dia. O que a doutrina espírita então nos recomenda é que, ao escolhermos o que vai envolver os nossos tempos e comprometer o nosso futuro, que nós estejamos muito atentos quanto ao que nós vamos também renunciar, porque as renúncias que acompanham as nossas escolhas pesam muito no nosso futuro espiritual. Mas é assumindo estes compromissos que nós vamos garantir um futuro mais estável. Nós vamos trabalhar juntos para a construção de um futuro mais estável. O Fábio citou essa frase do Evangelho hoje de manhã, Jesus falando: meu Pai trabalha desde sempre, e eu também trabalho. O que é isso? Jesus assumiu conosco um compromisso. Ele diz no seu compromisso: eu estarei com vocês até o fim. Esse é o compromisso do Cristo. Quais são os compromissos que nós já assumimos? Quais são os compromissos, inclusive, que nós podemos abandonar? Uma vez eu assisti um seminário com o médium Francisco do Espírito Santo Neto, que psicografa as obras do Espírito Ramédio. E o seminário dele era sobre desobrigação. Como nos desobrigarmos de obrigações que assumimos e que não deveríamos ter assumido, que não eram nossas. Assumimos porque não soubemos dizer não. E aí, lá pelas tantas, uma senhora falou: o Francisco do Espírito Santo Neto gosta de ser chamado de Kiko. Se você chamar de Francisco do Espírito Santo Neto, não, me chama de Kiko. Tem uma senhora lá pelas tantas: Kiko, como eu me desobrigo de uma pessoa que me pediu para eu ser fiadora de um imóvel que ela ia alugar, e a pessoa não paga o aluguel e eu tenho que pagar por ela? E aí ele caiu na risada. E a mulher indignada: você está rindo de mim? Eu falei: não, estou rindo de mim, porque aconteceu comigo. Aí ele contou a história. Uma pessoa chegou e falou: eu sou novo na cidade, não conheço ninguém, quero alugar uma casa, um apartamento, sei lá o que. Você poderia fiar o imóvel para mim? E ele disse: nunca em toda a minha vida civil o Espírito Ramédio tinha intervido. Naquele momento ele apareceu e falou: não faça. Aí ele disse que pensou: aí eu fiquei, se eu não aceitar, vai começar a falar que eu prego a caridade, mas na hora de ajudar não ajudo. Aí, para não passar por hipócrita para a comunidade espírita, porque o coleguinha era espírita também, aí eu assumi o seguro fiança, assumi o contrato como fiador. Ele falou: estou há quase 10 meses pagando o aluguel dele, porque ele não paga. Então nós assumimos compromissos que não eram nossos, e nós precisamos aprender a nos desobrigar. Nos desobrigar é também acreditar na capacidade das outras pessoas de levarem os compromissos delas adiante. Quando Jesus falou para a mulher adúltera: vá e não tornes a pecar, ele está dizendo claramente: eu acredito na sua capacidade de assumir os seus compromissos. Eu, Jesus, não vou sair te arrastando mundo afora comigo. Não vou. Esses compromissos são seus. Você é capaz, você pode. Joana de Cusa, contemporânea de Jesus, não aguentava mais o marido, o Cusa, que era a coisa que ela mais queria na vida: seguir o mestre. Ai, Jesus, deixa eu seguir com o senhor, pregando o evangelho. Ele: não, senhora, seu compromisso é o seu marido. Eu não assumo essa responsabilidade por você. Essa responsabilidade é sua. Eu acredito, Joana, na sua capacidade de assumi-la. Assuma. E nós, às vezes, não confiando na capacidade das pessoas. Não, você não vai fazer a abertura da palestra hoje não, você não dá conta. Aí vou lá e faço. As pessoas são capazes, muito mais capazes do que nós, na imensa maioria das vezes, acreditamos. Nós só precisamos seguir aquela pedagogia do Cristo e também confiar nelas. Pois bem, para encerrar, vou ler uma outra carta para vocês. Porque um dos nossos amigos lá do PAP
que nenhuma autoridade pública me ouça, tinha acesso ao Cadastro Nacional do CPF. E aí, com o nome do filho e a data de nascimento, conseguimos rastrear alguns endereços no Brasil, mais ou menos 12 endereços. E expedimos então 12 cartas, várias voltaram, explicando, né? As cartas eram mandadas explicando o que acontecia e anexando a carta do pai. Várias voltaram, que iniciativa bacana. Uma delas era do filho desaparecido. Ele foi então a Campinas, o pai já havia desencarnado, mas ele ainda pôde levar consigo a sua mãe. E depois de um tempo nos mandou essa carta, que eu leio, e nós então encerramos a nossa palestra. Olá, amigos do PAP, Posto de Apoio Amor ao Próximo. Ainda estou muito triste pela morte do meu pai, mas ao mesmo tempo estou muito feliz por ter reencontrado minha mãe e ela estar morando comigo aqui em Brasília. Ele morava em Brasília. De Campinas a Brasília são 36 horas de... 36 horas de ônibus. Durante minha vida toda esperei que um dia isso fosse acontecer, que eu reencontrasse minha família. Infelizmente, só reencontrei minha mãe. Eu tenho lido sempre os livros que vocês me deram, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é mais fácil. Estou gostando muito desse livro. Atenção para essa parte da carta. E rezo a Deus todo dia, para que tudo que está escrito nele seja verdade, porque só assim eu poderia um dia reencontrar o meu pai e lhe pedir perdão por ter sido um filho teimoso e rebelde e ter causado tanta dor para minha família. Eu e o neto, o filho dele se chamava Francisco Ambrósio dos Santos Neto. Aliás, Feliciano José dos Santos Neto, ele tinha posto o nome do pai dele no filho. Quer exemplo maior de perdão? Eu e o neto achamos um centro aqui em nossa cidade. Nós vamos lá toda terça-feira para as palestras e agora vamos começar o estudo. Nós estamos gostando muito. O pessoal lá é muito bacana e nos ajuda a entender umas coisas difíceis no Livro dos Espíritos. Meu maior desejo agora é fazer logo esse estudo para poder ajudar nas atividades do centro, na esperança de que um dia eu possa fazer por alguém o que vocês do PAP fizeram por mim e minha família. Só escrevi mesmo para dizer que está tudo bem com a mãe e com a família. Então já vou terminando por aqui essa carta. Que Deus abençoe a todos vocês do PAP e que Deus abençoe o Espiritismo, que deu um novo sentido para a minha vida. Essa pessoa estava assumindo um compromisso severo e permanente quanto ao seu próprio futuro. É esse tipo de compromisso assumido que efetivamente torna o nosso futuro mais confiável. Então que o Cristo nos abençoe para que, pensando nas diretrizes que a lei divina oferece às nossas vidas, nós nunca nos esqueçamos. Consciência tranquila, perdão, fé no futuro, compromisso e trabalho. Jesus abençoe a todos nós.